Prezados irmãos, quero lhes desejar um domingo feliz, abençoado. Neste momento estamos iniciando o comentário da nossa revista bíblica e hoje com a lição da Escola Bíblica Dominical, lição de número 3. A nossa revista da Escola Bíblica Dominical é a revista da editora Betel. Utilizamos em todas as nossas igrejas filiadas ao Ministério de Madureira e outras. A lição de hoje fala sobre o Supremo Bom Pastor. Vamos fazer uma oração de introdução ao nosso comentário da Escola Dominical, pedindo a Deus a sua bênção para nossas considerações a respeito desta lição. Que o Espírito Santo ilumine as nossas mentes quando vamos passear por esta lição tão abençoada. Senhor nosso Deus, neste momento queremos te agradecer por estarmos aqui diante da tua palavra e agora, Senhor, através desta lição, que a tua palavra seja abençoadora nas nossas vidas, como sempre, que possamos entender tudo aquilo que está sendo ministrado através desta lição. Nós oramos agradecidos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Prezados irmãos, a lição, como nós falamos, a lição deste trimestre, que é comentada pelo pastor Adriel, segundo vice-presidente da Assembleia de Deus, do Ministério de Madureira em Uberlândia, Minas Gerais, trata sobre os Salmos, ou o livro dos Salmos. E quando ele tomou este título, ele toma como base o Salmo 23, Salmo de Davi, e no texto áureo logo fala: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Está no Salmo 23 e versículo 1. A verdade aplicada da lição, ela está dizendo o seguinte: Cristo, nosso bom pastor, deu sua vida por nós, supre todas as nossas necessidades e está conosco em todo o tempo. Os objetivos da lição, nós vamos andar nesta lição através desses objetivos. Primeiro, apresentar as características do bom pastor. Segundo, expor as necessidades da ovelha. E terceiro, destacar a necessidade de conhecermos o bom pastor. Os textos de referência, como nós falamos inicialmente, está ligado diretamente ao Salmo 23, que diz assim, primeiro versículo: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Segundo, deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Este é o texto básico, ou texto de referência desta lição. Na introdução, o comentarista diz o seguinte:
Nesta lição, estudaremos o Salmo 23. Trata-se de um lindo poema que revela a relação entre o pastor e sua ovelha, isto é, a relação entre o Senhor e aqueles que são seus discípulos. Na introdução do primeiro tópico, ele fala o pastor e suas ações. Ele diz assim, o pastor, ou seja, o termo pastor, indica uma relação muito íntima e pessoal, pois o pastor vive com suas ovelhas, de dia conduzindo-as às pastagens ou aos pastos, de noite protegendo-as dos animais selvagens, e de noite o pastor procura sempre agrupar as ovelhas e protege-as dos animais noturnos, daqueles que procuram atacar o rebanho. Davi, ao adorar o Senhor por meio deste saltério, compara-o a um pastor, enunciando as suas ações. Então, Davi, na sua adoração ao Senhor, ele compara o Senhor, Deus, como um pastor que cuida das suas ovelhas. E aqui ele enuncia as suas ações. Com respeito à palavra saltério, que é apresentado aqui pelo autor do comentário, a palavra saltério normalmente designa um livro que contém todos os salmos. Este saltério, ele é muito conhecido dos judeus e de algumas outras religiões que se relacionam com as escrituras sagradas. O saltério também é um instrumento de 7 ou 10 cordas e nós estamos ouvindo aqui o som de um desses instrumentos. Quando esses instrumentos são acionados pelos músicos que normalmente os tocam, né? Aqui está o som, escutem. É um instrumento feito com a caixa de madeira, e essa caixa de madeira, ela é colocada nela 7 ou 10 cordas, e a gente vai ver nos salmos se referindo a uns saltérios altissonantes, né? E aqui está o som de um saltério que eu inclusive aproveito aqui para que vocês escutem, para entender o que seja o saltério. Bonito o som, né? O saltério. Mas também, como falei, o saltério é um livro dos Salmos, o livro dos Salmos. Então, quando ele se refere a saltério, a gente pode se referir aos Salmos. Por isso, o comentarista pega esta palavra aqui para... Isso é bom para o nosso conhecimento. Iniciando o comentário do tópico, Cristo é o nosso bom pastor. E aí no subtópico inicial, ele fala que descanso nos momentos de perigo. Davi afirma que o seu pastor o faz deitar em verdes pastos. Deitar significa repousar, descansar. Portanto, no presente salmo, o presente saltério, é demonstrada a fidelidade do pastor às suas ovelhas, pois, diferentemente do mercenário, não as abandona nos momentos de perigo e as conduz ao lugar de descanso. Quando falamos de mercenário na Bíblia, se refere àquele pastor que não é verdadeiro pastor.
que não cuida das suas ovelhas, que pelo contrário as abandona no aprisco, deixando à mercê da sua própria sorte. Imaginemos a ovelha, que é um animal dócil, um animal que tem algumas qualidades diferenciadas, que precisa de uma proteção por causa da sua docilidade, da sua mansidão. E aí nós vemos que o mercenário, que não é verdadeiramente o pastor das ovelhas, quando ele vê um perigo, ele abandona as ovelhas. Ele não as protege. Mas o pastor, como Davi enuncia no Salmo 23, ele protege. Esse é o verdadeiro pastor. E ele diz aqui, nesse sentido, Davi tem plena convicção de que o melhor a fazer nos momentos de perigo é descansar no Senhor. Porque mesmo em perigo, o pastor, o verdadeiro pastor, no caso, figurando o Senhor, ele nos guarda. Ele está conosco todos os momentos. Lá em Mateus capítulo 28, quando ele dá a comissão para os apóstolos irem, primeiro ele diz para os apóstolos: é-me dado todo o poder no céu e na terra. E já no final ele diz: e estou convosco, e eu estou convosco. Quer dizer, ele não abandona. Ele manda ir, mas ele está conosco quando ele diz: e estou convosco até a consumação dos séculos, ou até os momentos finais. E continuando o comentarista, ele diz: em diversos textos bíblicos podemos perceber que o Senhor trabalha em prol daqueles que o servem. E isto está no Salmo 121, né? O Salmo 121 começa logo assim: elevo os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Não deixará vacilar o teu pé aquele que te guarda, não tosquenejará. Eis que não tosquenejará, nem dormirá o guarda de Israel. Tosquenejar, palavra bíblica aqui no Salmo 121, significa cochilar, o termômetro de distração. Mas ele não tosqueneja, ele não cochila, nem dorme o que guarda o guarda de Israel. Davi reforçando, né, mostrando que Deus é o guarda fiel do seu povo. É ele que nos guarda. Davi, ao falar de verdes pastos, ressalta que o seu pastor, além da proteção, além de estar vigilante, além de guardar as ovelhas, ele também revigora as forças. Nesse caso, aprendemos que, primeiro, os perigos são reais, para isso o nosso pastor, para nos guardar. Segundo, o nosso pastor nos faz repousar em segurança, ou seja, ele nos guarda das intempéries, ele nos guarda do inimigo, ele nos guarda dos animais, daqueles animais peçonhentos, e nos faz repousar. O Salmo 4:8 fala sobre isso. Ezequiel, quando fala lá no seu capítulo 34, ele pronuncia uma profecia contra os pastores de Israel e os seus pecados, ou seja, os pastores que não cumprem com o seu dever de pastor para com as ovelhas. E ele começa aqui dizendo assim: então veio a palavra do Senhor a mim dizendo: filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel, profetiza e diga aos pastores: assim diz o Senhor Deus, ai dos pastores de Israel que se apacentam a si mesmos, não devem os pastores apacentar os rebanhos? Comeis a gordura e vos vestis de lã,
a cevada matais, mas não apacentais o rebanho. Não fortalecestes as fracas, nem curastes a doente. Não deixastes ou não enfaixastes a quebrada, nem tornastes a trazer para o redil a desgarrada, nem procurastes a perdida, mas sim com rigor e com crueldade as regestes. Então veja que Deus, através de Ezequiel, profere um juízo contra os pastores maus ou os pastores mercenários, aqueles que não cuidam verdadeiramente de suas ovelhas, tendo como exemplo o próprio Senhor Jesus. Ele faz aqui uma citação de Spurgeon, quando Spurgeon diz, abre aspas, a posição do Salmo 23 é digna de nota, vem depois do Salmo 22, que é peculiarmente o Salmo da Cruz. Nos referimos na lição passada. Só depois de lermos Deus meu, por que me desamparastes, que está lá no Salmo 22, é que chegamos ao 23, ou seja, o Senhor é o meu pastor. Temos que conhecer por experiência o valor do sangue derramado e ver a espada levantada contra o pastor antes que verdadeiramente reconhecemos a doçura do cuidado do bom pastor. Nesta lição, ou neste comentário de Spurgeon, ele apresenta Jesus como sofredor, mas que sofre a favor das suas ovelhas. Então, mesmo no sofrimento de Jesus, nós reconhecemos Jesus como sendo o bom pastor. Porque, apesar de sofrer, está sofrendo por causa das suas ovelhas. Segundo subtópico, fala do refrigério para a alma tribulada. O salmista declara que o Supremo Pastor lhe concede refrigério para a sua alma. Ele renova as forças. E aí ele observa o seguinte, que na alma estão as emoções e os pensamentos. Os perigos enfrentados no decorrer da vida podem ser externos e internos. Nós temos perigos internos e perigos externos. Os externos são aqueles que nos atingem no físico. Os internos são aqueles que afetam a nossa espiritualidade, a nossa alma. E aí no Salmo 13, versículo 1 a 3, e no Salmo 42, versículo 11, ele se refere a isso. Como disse, os externos afetam o nosso corpo e os internos nossa mente, afastando-nos de Deus e de seus propósitos. Quantos crentes estão afastados de Deus? Porque foram atingidos, né? Eles foram atingidos por esses perigos internos na alma. Eles não tinham uma base sólida na palavra de Deus e por isso estão afastados. Muitos até dentro da igreja, dentro do convívio, mas estão doentes, porque não procuram prestar atenção no bom pastor, ou seja, naquilo que a palavra de Deus fala para eles. A palavra de Deus é alimento. Aqueles que não se alimentam da palavra de Deus incorrem neste risco de se afastarem de Deus. Então o autor ele chama muito bem a atenção para isso aqui. Que os externos, os perigos externos afetam o nosso corpo e os internos afetam a nossa mente, afastando-nos de Deus e de seus propósitos. Deus tem um propósito para cada um de nós. E esses propósitos, eles são afetados. Esses propósitos de Deus na nossa vida, eles são afetados quando nós não nos aproximamos ou nós não nos deixamos ser cuidados pelo bom pastor, que Davi apontava, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Depois ele fala, por exemplo, quando os laços familiares
e amizades foram rompidos em decorrência de ações com a alma atribulada. Nesse sentido, aprendemos que o nosso pastor é aquele que refrigera a alma. Ele refrigera a alma. Ou seja, o que retira, afasta as nossas impurezas. O homem natural, o homem no pecado, a sua alma está completamente impura e contaminada. Então, quando Davi diz, refrigera minha alma, é como se ele limpasse a alma, tirasse as impurezas da alma, conduzindo-nos para o caminho correto. E por isso devemos descansar nele. Por isso devemos descansar nele. Ele faz uma observação com relação ao pastor Israel Maia, que já comentou outras lições passadas, que é também um grande comentarista. Ele escreveu o seguinte: em sua oração sacerdotal, Jesus mostra que o ser humano habita no mundo perverso, mas o seu pedido não foi para que o Pai retirasse os seus discípulos do mundo, mas para que os livrasse do mal. Jesus fala isso no Evangelho segundo São João, capítulo 17, que é a oração sacerdotal de Jesus. No versículo 15 ele diz assim: Pai, eu não peço para que os tire do mundo, mas para que os livre do mal. Então o cuidado de Jesus é tanto com as suas ovelhas, ele como um bom pastor, que ele pede ao Pai para proteger as suas ovelhas e não para tirá-las do mundo. A palavra de Deus afirma que o Senhor guardará e protegerá também a nossa alma. No Salmo 121, versículo 7, né? Ele diz: o Senhor te guardará de todo mal, ele guardará a tua alma. Depois o nosso comentarista faz uma observação com respeito ao que Spurgeon escreve, abre aspas, ele diz assim: refrigera a alma, restaurando-a à sua pureza original, que até agora ficara imunda e escura pelo pecado. Então ele pergunta: que bem haveria em pastos verdes a uma alma escura? Então, para que a alma desfrute desses pastos verdejantes, esta alma precisa estar pura, estar clara, estar lavada. E esta lavação e esta purificação se dá através desse refrigério. Nós temos o texto bíblico em Provérbios que diz: como purificará o homem o seu caminho? Ou como purificará o jovem o seu caminho? E a resposta vem: observando-o conforme a tua palavra. Então observe, irmãos, o crente que não tem contato com a palavra de Deus tem uma alma perturbada. Os perigos do mundo vêm contra ele e ele se perturba, porque ele não tem base sólida a ponto de enfrentar essas vicissitudes com este amparo, com esta pureza, com este refrigério que Cristo nos dá. Normalmente os crentes que têm base na palavra de Deus, o mundo está em polvorosa e ele está tranquilo, ele tem paz no coração. E aí nós vamos ver o Salmo 91, que é referência, falando sobre isso. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque dará ordem aos seus anjos para que te guardem em todos os teus caminhos. Ele refrigera, restaurando ao seu temperamento natural, em afetos que ficaram desordenados pela violência dos sentimentos. A alma precisa de repouso, a alma precisa de purificação, a alma precisa de refrigério. E somente o Senhor Jesus, como bom pastor, através da sua palavra, causa esse refrigério. O subitem 1.3 fala sobre a presença nas horas mais difíceis. Davi, após refletir sobre os perigos externos
e internos, como falamos no item passado, passa a análise da ação do seu pastor em face dos momentos mais difíceis da vida humana, ou seja, o corredor da morte. Ele fala, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum. Ele também, quando ele se refere a isso, ele está se referindo aos momentos em que ele passou como homem. Em 1 Samuel capítulo 19, mostra que Saul, ele não media esforços procurando matar Davi. Mas Davi ressalta a presença do seu pastor na passagem pelo corredor da morte, né? Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum. Isso aí demonstra a incompleta impotência humana diante de determinados perigos. Nós não temos potência suficiente para suportar os perigos que a vida nos impõe. Mas quando nós temos Cristo no coração, nós temos paz, tranquilidade, porque sabemos que Ele é o nosso pastor. E Ele mesmo no vale da sombra da morte, Ele nos guia em segurança. Quando o comentarista também se refere a que o Supremo Pastor está conosco todos os dias, inclusive quando passamos no corredor sombrio da morte, segundo Thomas, abre aspas, o comentarista fala aqui, o medo da morte e de morrer é tanto menor quanto mais profundo e mais forte for a convicção religiosa. Então é como se fosse diretamente proporcional o medo da morte, o medo de morrer, ele é inversamente proporcional à sua certeza de vida eterna, à sua convicção religiosa, isto é, a sua convicção de que você tem Deus. Quanto mais você se apodera desta convicção de que você tem Deus, menos é o seu pavor da morte, menos é o seu medo da morte. É isso que Davi fala no Salmo 23. Finalmente, antes de iniciarmos outro tópico, o pastor Adriel, ele diz assim, olha, o Supremo Pastor é descanso nos momentos de perigo e é refrigério para a alma atribulada e está presente nas horas mais difíceis. Então, além dele ser descanso nos momentos de perigo, ele é refrigério para a nossa alma e ele está presente nas horas mais difíceis. Segundo tópico, a necessidade da ovelha. Agora sim, vejam só que quando a gente vê lá no início, nos objetivos da lição, diz apresentar as características do bom pastor, expor as necessidades da ovelha. Então, quanto às necessidades da ovelha, quando ele vem de novo, o presente saltério, digamos salmo, não só enuncia as qualidades do pastor, mas também destaca as necessidades da ovelha. Então aqui nós vamos englobar esses objetivos. Primeiro, nós vamos ver as características do bom pastor e ao mesmo tempo vamos saber as necessidades da ovelha. Primeiro subtópico diz necessidade de proteção. Davi tinha pleno conhecimento das necessidades das ovelhas, pois exerceu a função pastoral. Sabia que ovelhas não têm garras e habilidades para lutar, podendo ser facilmente atacadas por predadores e por isso precisavam ser conduzidas a um lugar seguro. Davi, como pastor de ovelhas, e ele era pastor de ovelhas, nós vemos lá no Antigo Testamento, quando seu pai Jessé o chama, naquele episódio em que ele vai se defrontar mais tarde com Golias,
pede para chamá-lo, ele estava atrás das malhadas, ou seja, atrás dos rebanhos. Ele estava pastoreando no campo. Ele é chamado por Jessé para que Jessé o mandasse levar alimentos para os seus irmãos que estavam no fronte, ou seja, estava na frente de batalha. E aqui ele fala sobre isso. Ele sabia, ele conhecia. Ele sabia que as ovelhas não têm garras, elas não têm habilidades para se defender, para lutar, podendo ser facilmente atacadas por predadores. O que são predadores? Predadores são aqueles animais noturnos, aqueles animais selvagens que são carnívoros e não podem ver um rebanho de ovelhas que eles atacam, como lobos, hienas e outras qualidades de animais. Então, Davi sabia o ofício do pastor, ele sabia, e o que é que o pastor deveria para manter as ovelhas em segurança. Deviam levar ao lugar seguro. Nesse sentido, ele afirma: a tua vara e o teu cajado me consolam. O pastor utiliza a vara para afugentar ou lutar com animais selvagens, traiçoeiros e perspicazes, ou seja, astutos, evitando que estes matem as ovelhas. Davi, embora tivesse poder e riqueza, tinha plena convicção de que somente o seu pastor poderia lhe proteger. E esse pastor é Deus. Por isso que ele dizia, Jeová. No original hebraico, o texto é Yehová. Yehová roi lo ersa. Ou seja, o Senhor, ou seja, Jeová, é o meu pastor, roi. Essa palavra roi, pastor, roi é meu pastor, no hebraico. Lo ersa, nada me falta, nada me fará falta. Ele começa a mostrar que esse seu pastor poderia lhe proteger. E atualmente, irmãos, ele enfatiza aqui, o comentarista, a atualidade tem demonstrado que muitas pessoas se sentem autossuficientes, são arrogantes, pessoas que se acham que podem resolver. As mensagens têm deixado de falar de Cristo, do pecado e da sujeira do coração humano. No entanto, não somos autossuficientes e necessitamos da proteção do Senhor. Deixemos de lado a nossa arrogância, a nossa autossuficiência e corramos aos pés da cruz, invocando a presença do Senhor em nossas vidas para nos proteger. Ele anota aqui um comentário de John W. Baden. Ele comenta que no versículo 4, por exemplo, quando ele fala de trevas e morte, a palavra morte talvez aqui funcione como superlativo, ou seja, como uma expressão, densas trevas. O comentarista aqui faz referência a este escritor, que este escritor acha que essa palavra morte é um superlativo, é uma linguagem muito exagerada, mas na verdade ele quer dizer densas trevas. Essas densas trevas, que podia ser aplicada a qualquer experiência apavorante, né? Ou seja, essas densas trevas, que aqui está implícita dentro dessa expressão morte, né? Ainda que eu andasse pelo vale da sombra, ou das trevas e da morte, eram densas trevas, trevas apavorantes. E aí ele fala ainda sobre a vara que nós vimos aqui. A tua vara e o teu cajado me consolam. E o comentarista fala que o pastor utiliza a vara para afugentar ou lutar contra os animais selvagens que tentam atacar as ovelhas. E aqui o comentarista, o John W. Baden, ele fala, ele diz que a vara era uma clava, em alguns casos, com ponta de ferro, como aguilhão, né? Usada como proteção contra animais selvagens. Então o pastor ia com aquela vara
e afugentando, jogando, batendo nos lobos, abrindo caminho para o rebanho de ovelhas passarem, porque senão essas ovelhas fatalmente seriam atacadas e mortas. O cajado, ele fala, que é usado para apoio e orientação. Quando diz, tua vara e o teu cajado me consolam. Isso aí, esse comentarista, o Begent, ele diz que isto não é promessa de imunidade de problemas ou sofrimento. Quer dizer, o crente, ele pode ter problemas, ele pode ter sofrimento, mas ele confia que tem um pastor que é capaz de cuidar dele, de tomar conta dele, nessas horas de grande dificuldade. Davi, embora tivesse poder e riqueza, ele tinha plena convicção de que somente o seu pastor poderia lhe proteger. No momento em que Davi escreve esse salmo, ele recorda toda a sua vida pregressa, ou toda a sua vida passada de dificuldades. No momento em que ele escreve esse salmo, segundo os autores bíblicos, ele já era um homem com bastante idade, um homem já de idade, e já era muito famoso, muito rico, e embora ele fosse famoso e rico, mas ele recordava daquelas passagens de perigo, quando ele estava lá no campo, tomando conta dos rebanhos, e Deus o guardava. Né? Então é isso que ele quer dizer. O segundo subtópico diz necessidade de direção. Além da ovelha ter necessidade de proteção, ela tem necessidade de direção. Davi sabia que o pastor ia à frente das ovelhas e utilizava o cajado para conduzi-la. Né? Ele ia na frente com o cajado e as ovelhas olhando para o pastor. As ovelhas não podem desviar a sua visão do pastor que está na frente. Da mesma forma, nós não podemos nunca tirar os olhos de Jesus. A Bíblia diz, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Quer dizer, Jesus dá a nossa fé, propicia a nossa fé e ao mesmo tempo ele consome essa fé. Ou seja, nós, através da nossa fé, nós seguimos os passos do nosso pastor. Davi sabia que o pastor ia à frente das ovelhas e utilizava o cajado para conduzi-las no caminho, pois as ovelhas não possuem a visão apurada. Outro detalhe, não tem garras, não tem habilidades para lutar, para se defender, e nem tampouco tem uma visão apurada. Veja só, não possuem a visão apurada. Assim, desviam-se e desgarram-se do rebanho com muita facilidade. Por isso que nós somos comparados a uma ovelha. Nós não podemos, não temos forças, irmãos, para nos defender. Mas o nosso pastor nos defende. A nossa visão tem que estar diretamente fixada em Jesus, o nosso pastor. Porque senão facilmente nós nos desviamos por causa dos perigos externos e internos que falamos no tópico anterior. Ao afirmar que o Senhor era o seu pastor, Davi também está afirmando que precisa ser conduzido e guiado por ele. Nós temos que ter esta consciência de que nós precisamos de um guia. E somente Jesus é o guia. Ele não é um guia, ele é o guia. Ele tinha convicção de que somente o Senhor poderia mostrar a direção a ser seguida. Direção fala de caminho, de escolha, de vontade. Quando ele diz, eu sou o caminho, Jesus está dizendo, venham após mim, eu sou o caminho. Precisamos renunciar às nossas vontades para assumirmos a vontade de Deus. Os planos do Senhor são melhores do que os nossos. Precisamos compreender e esperar a perfeita vontade de Deus para as nossas vidas. Ele ressalta aqui um comentário do pastor Gesiel Gomes, pastor Gesiel, muito conhecido. Ele fala, abre aspas, o homem sem Deus não tem direção, não sabe para onde vai, não conhece a rota para o céu,
Ser ovelha do Senhor é ter um guia seguro para a eternidade. É importante não esquecermos em nossos planos e sonhos que somos dependentes do Senhor. Está em Tiago capítulo 4, versículo 13 ao 15. E o último subtópico desse tópico 2 é a necessidade de provisão. Então vamos lá. As ovelhas necessitam de proteção, necessitam de direção e necessitam de provisão. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Provisão. As ovelhas necessitam de alimentos ou de ser alimentadas. Precisam que lhes sejam fornecidos pastos verdejantes. Elas não identificam o pasto verdejante, o pastor identifica e leva, conduz para os pastos verdejantes. Ovelhas não conseguem distinguir entre as ervas próprias para o consumo e as venenosas. Elas não sabem distinguir. Então tem que ter um pastor para levar para o pasto certo. Como ovelhas de Cristo, somos alimentados pela sua palavra. Este é o alimento. A palavra de Deus é o alimento que nos alimenta. Quando Jesus diz assim, eu sou o pão da vida. O comentarista, ele diz, o Salmo 23 enuncia as qualidades do bom pastor e também destaca as necessidades da ovelha, que são proteção, direção e provisão. Né? Então, quando ele fala aqui, que de acordo com a Bíblia, da escola bíblica, prepara uma mesa, né? Ele é um convite para uma refeição. E esse convite era não somente um gesto de hospitalidade, mas também um símbolo de solidariedade e da aliança. Então, Jesus, ele não é só solidário conosco, ele também faz valer a sua aliança. Ele tem uma aliança conosco, não é? Em Lucas 22, 17 ao 21, ele fala sobre isso. O próximo tópico agora, o último tópico da lição, que é o terceiro tópico, fala sobre Cristo Supremo Bom Pastor. E aí a gente vê claramente isto na Bíblia. Vejam só, no Evangelho de João, Cristo faz 7 autodesignações. Ele diz, eu sou o pão da vida, no capítulo 6, versículo 35. Ele diz, eu sou a luz do mundo, no capítulo 8, versículo 12. Eu sou a porta das ovelhas, capítulo 10, versículo 7. Eu sou o bom pastor, capítulo 10, versículo 11. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, capítulo 14, versículo 6. E eu sou a videira verdadeira, no capítulo 15, versículo 1. No Novo Testamento, percebemos que Jesus é o bom pastor, lá em João, capítulo 10, versículo 11. E ele é o grande pastor. Na carta aos Hebreus, no capítulo 13, no versículo 20, fala sobre isso. E ele também é o sumo pastor. O sumo, quer dizer, é o pastor maior, é o pastor mais importante, é o pastor mais experiente, é o pastor mais sábio, ele é o sumo. Ele é o pastor, o sumo pastor. Em 1 Pedro, na epístola, né? 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 4. No tópico 3, no subtópico 3.1 diz, ele dá a vida pelas ovelhas. Ao afirmar ser o bom pastor, Jesus se distingue do mercenário e do ladrão. O mercenário, quando vê o perigo, abandona as ovelhas para se salvar. O que nós falamos no início da lição. A diferença entre o bom pastor e o mercenário é esse, que o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O mercenário, ele vê o perigo e ele foge e deixa as ovelhas à mercê da própria sorte. O mercenário, quando vê o perigo, abandona a ovelha para se salvar. Não se importa com a ovelha.
Jesus age de forma diferente. Ele enfrenta os perigos em favor da ovelha, no caso, a humanidade. Em sua passagem na terra, enfrentou diversos perigos. O primeiro dele ocorreu quando o rei Herodes, o Grande, ao ouvir dos magos que havia nascido o rei dos judeus, enfurecido, ordenou que matassem todos os meninos de 2 anos para baixo em Belém e nas proximidades. Está escrito em Mateus capítulo 2, versículo 16. O primeiro perigo de morte Jesus enfrentou. O último e mais importante foi quando morreu na cruz, cumprindo assim o plano de redenção. O pecado nos tornou distantes de Deus, desgarrados do Pai, mas Cristo tomou sobre si o castigo que nos traz a paz. Isaías capítulo 53, versículo 8 a 12, falando sobre os sofrimentos do Messias, o Cristo, ele fala que ele tomou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades, né? E o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Jesus também age diferente do ladrão que veio para matar, roubar e destruir, porque ele nos dá vida e vida com abundância. Jesus diz isso, né? O ladrão não vem senão para matar, roubar e destruir, mas eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Segundo o comentário bíblico do NVI, aspas, o pastor na Palestina podia correr perigos a favor da ovelha, mas contava sair com vida. Jesus disse que o bom pastor morreria pela ovelha. Em Ezequiel 34, que nós lemos, a clara denúncia aos pastores de Israel que apacentavam a si mesmos, deixando de trazer o suprimento e a direção para as ovelhas. Quer dizer, pastores que se apacentam a si mesmos. E o mundo está cheio de pastores que se apacentam a si mesmos. Veja como Ezequiel fala aqui na sua profecia. Comeis a gordura e vos vestis da lã, e a ovelha cevada mata, mas não apacentais o rebanho. Apacentar também é sofrer com as ovelhas. É viver o pouco a cada dia. É saber discernir aquilo que a palavra de Deus dá direito para que se observe. O pastor que não observa a ovelha, ele não é pastor. O pastor que não olha para a ovelha, não observa os mandamentos com relação à ovelha, não vê as necessidades da ovelha, que nós vimos de proteção, de direção e de provisão. Esse pastor é mercenário. E ele vai pagar caro diante de Deus. Em Zacarias fala sobre as contas que Deus pede aos pastores. Meus prezados irmãos, dentro desse aspecto, o segundo subtópico fala sobre o relacionamento com as ovelhas. O pastor tem que se relacionar com as ovelhas. Jesus afirma que conhece as suas ovelhas. Né? Em João 10,14, ele diz, eu conheço as minhas ovelhas e delas sou conhecido. O pastor precisa conhecer as ovelhas e ser conhecido delas. E o que é conhecer? É relacionamento. Relacionamento horizontal, né? Está muito em voga. Relacionamento horizontal com as ovelhas. Diversos atos revelam um profundo relacionamento de Jesus com suas ovelhas. Primeiro é que ele as chama pelo nome. Jesus diz assim no capítulo 10, versículo 3, que eu chamo pelo nome. Jesus conhece o meu nome, ele me chama pelo meu nome. Ele tem um relacionamento tão profundo, tão íntimo comigo, que ele me chama pelo meu nome. Se você ainda não ouviu Jesus chamar você pelo nome, busque a presença desse pastor, que ele vai lhe chamar pelo nome. Ele já me chamou pelo nome várias vezes.
O que demonstra que Cristo conhece a identidade. Jesus conhece a identidade. E também conhece a individualidade. Jesus sabe o que é, como é o seu temperamento. E que você pode ser útil à causa. Como é que você se comporta. Jesus conhece, por isso, ele tem esse relacionamento. Ele conhece a identidade, que chama pelo nome, ele conhece a individualidade, ele sabe como é o seu temperamento. E ele sabe o que você gosta. Individualidade é aquilo que eu gosto, que eu acho bonito, que eu tenho prazer, mas outra pessoa não tem, não acha bonito e não conhece. E o temperamento, né? Apesar de sermos iguais quanto à nossa natureza humana, temos individualidade e necessidades diferentes. Em várias passagens bíblicas, Jesus demonstra conhecer a individualidade e necessidade de cada ovelha. Vemos isso quando tratou com a mulher samaritana. Jesus conhecia a mulher samaritana. Conhecia o seu relacionamento com a sociedade. Lá em João 4, versículos 16 ao 26, aquele diálogo que ele teve com a mulher samaritana, ele mostrou claramente que ele conhecia a mulher samaritana, mesmo que a mulher não o conhecesse. E quando chamou Zaqueu pelo nome, em Lucas 19:5, quem é que disse, Senhor, Zaqueu está lá em cima da árvore, chama ele, Zaqueu. Não, Jesus sabia, Jesus conhecia pelo nome. Zaqueu, desce depressa. Ele sabia qual a necessidade de Zaqueu. O segundo está na afirmação de que as ovelhas ouvem a sua voz, ou seja, as ovelhas lhes obedecem. As ovelhas lhe obedecem. Aprendemos do presente tópico que aqueles que são ovelhas de Cristo lhes são obedientes e relacionam-se com Ele. Cristo conhece as nossas necessidades. Vou ler de novo. Aprendemos no presente tópico que aqueles que são ovelhas de Cristo lhes são obedientes e relacionam-se com Ele. Cristo conhece as nossas necessidades. Não são todos que andam com a Bíblia debaixo do braço, que dizem que são cristãos, que até leem a Bíblia, que são ovelhas de Cristo. Não são todos. E o fechamento desse tópico é esse. Aqueles que são ovelhas de Cristo, eles são obedientes a Ele. E eles se relacionam com Ele. Nós estamos vivendo em uma época quando a maioria dos crentes, a maioria, estão perdidos. Ou a maioria está perdida. A maioria dos crentes está perdida. Porque não conhecem, não têm relacionamento. Não são verdadeiras ovelhas de Cristo. Mas aprove a Deus permitir-nos, através desta lição, gozarmos o favor do Senhor, de reconhecermos, eu sou ovelha de Cristo. E finalizando, meus irmãos, o último subtópico do último tópico diz: outras ovelhas para o aprisco. Jesus, no início do seu ministério, enviou os discípulos às ovelhas perdidas da casa de Israel. Em primeiro lugar, Israel, Mateus 10, 5, 6. Ele diz assim: eu vim para as ovelhas perdidas da casa de Israel. No entanto, as ovelhas de Cristo não se restringiriam apenas aos judeus. Pedro anunciou o evangelho aos gentios. Em Atos 10, 11, depois daquele fato da perseguição que começa lá na cidade, ele, depois de curar aquele coxo, João, né, quando ia para o templo, a cidade ficou empolvorosa, nunca tinham visto aquilo e viram, e aí ele começa a pregar. Ele estava pregando aos gentios. Entre as grandes multidões de discípulos de Cristo, não estou me referindo aos 12, aqueles que seguiam o Mestre nas suas peregrinações, muitos deles não eram judeus, mas eram ovelhas de Cristo, seguiam a Cristo, aprendiam de Cristo, se alimentavam de Cristo, eram protegidos por Cristo.
E ele diz aqui, o nosso comentarista: no entanto, as ovelhas de Cristo não se restringiriam apenas aos judeus. Pedro anunciou o evangelho aos gentios lá em Atos 10:11. E Paulo anunciou o evangelho até os confins do Império Romano. Atos 13, do 1 em diante. Consequentemente, nós somos ovelhas de Cristo. Segundo o comentário bíblico expositivo, Novo Testamento, aspa, a mensagem missionária do Evangelho de João é clara, porque Deus amou ao mundo. João 3,16. Jesus desafiou os costumes da época e conversou com uma mulher samaritana, que era considerada gentia. Recusou-se a defender a abordagem exclusiva dos líderes religiosos judeus. Morreu por um mundo perdido e deseja que seu povo alcance esse mundo com a mensagem de vida eterna. Então compete a nós como igrejas, como ovelhas de Cristo, melhor dizendo, como igreja e ovelhas de Cristo, anunciar ao mundo esta mensagem para que as ovelhas perdidas se encontrem com o sumo pastor. Finalizando, Cristo, o supremo pastor, ou o supremo bom pastor, dá a vida pelas ovelhas, conhece as suas ovelhas e traz outras ovelhas para o seu aprisco, nós os gentios. E na conclusão, o nosso comentarista diz que o Espírito Santo nos ajude para que não apenas conheçamos o Salmo 23 como o Salmo do pastor, mas que mantenhamos um contínuo relacionamento com Jesus Cristo como ovelhas de seu rebanho, sendo submissos ao seu cuidado e direção. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. A maior parte das pessoas, crentes e não crentes, citam este salmo, mas não sabem a profundidade que está entre linhas daquilo que está escrito. Precisamos entender perfeitamente que só através de uma leitura profunda, meditação, uma leitura e uma profunda meditação da palavra de Deus, venhamos a entender verdadeiramente o que Cristo, como bom pastor, representa para nós, as suas ovelhas. Que Deus aplique a sua palavra aos nossos corações. Oremos. Senhor nosso Deus, te agradecemos agora, porque, Senhor, fomos alvos do teu pastoreio, e somos alvos da tua proteção, da tua direção, da tua provisão. Somos ovelhas tuas, Senhor, do teu rebanho, e te conhecemos e tu nos conheces pelo nome. Tu és o nosso pastor, nada nos faltará. Te agradecemos, portanto, por estes momentos de meditação na tua palavra. Em nome do Senhor Jesus. Amém. O Senhor é o meu